Este programa é livre para todos os públicos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os levou a um lugar à parte, sobre uma alta montanha, e foi transfigurado diante deles. O seu rosto brilhou como o sol, e as suas roupas ficaram brancas como a luz. Nisto apareceram-lhes Moisés e Elias, conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse: Senhor, é bom ficarmos aqui. Se queres, vamos fazer aqui 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro ainda estava falando, quando uma nuvem luminosa os cobriu com sua sombra. E da nuvem uma voz dizia: Este é o meu filho amado, no qual eu pus todo o meu agrado. Escutai-o. Quando ouviram isto, os discípulos ficaram muito assustados e caíram com o rosto em terra. Jesus se aproximou, tocou neles e disse: Levantai-vos e não tenhais medo. Os discípulos ergueram os olhos e não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus. Quando desciam da montanha, Jesus ordenou-lhes: Não conteis a ninguém esta visão, até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, nós estamos no 2º domingo da Quaresma. E existe uma estratégia já consolidada pela Igreja, que é de apresentar neste 2º domingo o tema da transfiguração de Jesus. Todo 2º domingo da Quaresma nós meditamos sobre este Evangelho, justamente para que nós olhemos para a meta, justamente para que eu e você olhemos para a luz resplandecente que é o Cristo. Por quê? Porque nós não somos só pecado. Nesse tempo quaresmal, nós fazemos a descoberta dura e cruel de que nós temos fragilidades, precisamos nos converter, precisamos deixar para trás as obras das trevas que ainda estão dentro de nós. Mas esta palavra do 2º domingo de Quaresma é uma palavra também de esperança sobre nós mesmos. Nós não somos só pecado. Nós também temos dentro de nós a semente de Deus. E é a luz de Cristo colocada sobre nós que ilumina tudo dentro de nós. E faz-nos perceber, sim, de um lado, o nosso pecado, o quanto ainda nós não amamos a Deus. Mas, de outro lado, nos faz tomar consciência da nossa dignidade. Nós somos filhos de Deus. Nós fomos feitos para ser amados por Deus no Filho Jesus. E isso é para nós como que um motor, um impulso para vivermos ainda melhor esse tempo quaresmal em preparação para a Páscoa do Senhor. Por isso que a Igreja nos propõe práticas quaresmais, penitenciais. Por isso que a Igreja nos incentiva à vivência dos dias penitenciais. E recordo, Quaresma não é só abstinência de carne. Até mesmo as leis eclesiásticas nos lembram que nos dias penitenciais, que nós nos dediquemos à oração, que nós nos dediquemos mais à caridade, que nós nos dediquemos a práticas concretas de caridade, que nós façamos, é claro, a abstinência de carne ou de outro alimento, que nós cumpramos os nossos deveres, as nossas obrigações. Ou seja, a Quaresma ela é muito mais abrangente. Os dias penitenciais propostos vão muito mais além do que a abstinência de carne também.
mas nós precisamos também alargar o nosso coração. E uma das coisas importantes que a lei eclesiástica diz é aprender a renúncia de nós mesmos. Então, o nosso coração precisa entrar nesse movimento de graça que a Quaresma nos traz. Para quê? Para que nós nos vejamos justamente como filhos de Deus na nossa verdadeira identidade. Por isso que Jesus toma consigo esses três, na verdade, para expressar que essa experiência é para todos nós. A comunidade dos discípulos de Jesus precisa fazer a experiência da transfiguração. E aí leva-os a um alto monte e é transfigurado diante deles. A colocação do verbo aqui está na voz passiva, foi transfigurado, para nos lembrar que esta transformação, essa mudança de vida é uma graça de Deus, não é resultado dos nossos esforços. Os nossos esforços quaresmais são, na verdade, expressão da nossa colaboração à graça de Deus que nos precede, a graça de Deus que é a força principal que nos move a mudarmos de vida. É a graça de Deus quem nos converte. E aí aparece esta expressão, foi transfigurado. Essa palavra transfiguração, a origem dela é metamorfose, do que vem metamorfose. Ela é diferente da expressão transformar. Jesus não foi transformado, porque transformar indica a mudança da forma. Mas na verdade aqui, transfiguração quer dizer ir além, meta, ir além, descobrir a outra parte. Porque muitas vezes, quando nós permitimos que o pecado reine em nós, nós vamos ao contrário, nos desfigurando. E a palavra de Deus quer nos transfigurar, ou seja, revelar a nossa verdadeira identidade. Aquilo que Deus é, na sua natureza, por natureza, nós somos por graça de Deus. Em Deus, nós descobrimos que nós temos este lado, esta dimensão da filiação, e nós a precisamos resgatar, por isso ser transfigurados. Agora, isso acontece em qual ambiente? Numa alta montanha. Para nos lembrar que a referência da minha identidade é Deus e não os homens. É na experiência com Deus, é quando eu me coloco diante de Deus, porque se eu me colocar aqui na planície, né, você sabe muito bem, no meio de tantas ideologias, no meio de tanta confusão, vai ter mais confusão ainda. Então eu preciso subir a montanha, eu preciso me colocar diante de Deus, porque quem me criou sabe dizer quem eu sou, só quem me criou, só o Criador, na beleza e na graça do dom da masculinidade, da feminilidade, sabe dizer quem é o ser humano. Por isso nós precisamos de intimidade com Deus, por isso que nós precisamos nos afastar desses ruídos do mundo, desta enxurrada de conceitos, ideias, ideologias, e nos colocar diante do nosso Criador, no alto da montanha. E essa subida no alto da montanha nos revela a oração como esse espaço privilegiado para esta experiência. Por isso que na quarta-feira de cinzas, justamente a igreja nos lembrou a importância da oração, entre aquelas três práticas, né? Da oração, da caridade, do jejum, a oração como um lugar privilegiado desta experiência de Deus, desta experiência de escuta de Deus. E aquele evangelho da quarta-feira de cinzas nos lembrou que a oração não é uma oração exibicionista para todo mundo ver, mas fecha a porta do teu quarto, entra ali e esteja com Deus em segredo, e Deus que vê o segredo vai te dar a recompensa. Esse segredo é calar essa voz do mundo e atenção à voz de Deus, é sermos surdos a esta voz do mundo e atentos à voz de Deus. Por isso nós precisamos entrar em nós mesmos, por isso nós precisamos desse recolhimento, do silêncio, da escuta. Vocês ouviram a primeira leitura de hoje? O que Deus pediu para Abraão? Ouviram?
Sai da tua terra, da tua família, da tua casa, da casa do teu pai e vai para a terra que eu vou te mostrar. Lendo um livro uma vez de um rabino, ele contava que a tradução original no hebraico aqui não é vai para uma terra como se ele fosse caminhar, é lek lehá, é vai para dentro de si mesmo em primeiro lugar. Porque quem não visita primeiro o seu interior, não entra dentro do seu próprio interior, não é capaz de andar 1 quilômetro no segmento de Jesus. Pior, nem um passo. Então muitas vezes nós patinamos no segmento a Jesus, porque não entramos dentro de nós mesmos. Vai para dentro de você, criatura. Escuta Deus. Faz um exercício quaresmal de escutar a voz de Deus, para que depois você tenha a capacidade de obedecê-lo, de ouvir a sua voz. O que estava no Evangelho? Escutai-o, este é o meu filho. Nós não seremos capazes de escutar a voz do Filho se nós não estivermos a sós com Ele, na oração, na escuta atenta, na obediência ao Senhor. Escuta. E aí, aparece engraçado no Evangelho, uma modalidade de oração com a Sagrada Escritura. Vocês viram que apareceu quem? Moisés e Elias. E olha aqui o verbo que é usado, conversando com Jesus. O Antigo Testamento e o Novo Testamento, a experiência de oração que tem como instrumento a palavra de Deus. A palavra de Deus, como é importante a palavra de Deus para nós nesse tempo quaresmal. A palavra de Deus que conversava, Antigo e Novo Testamento. Palavra de Deus não instrumentalizada igual roleta russa, tá? Pegando a palavra de Deus assim de qualquer forma, como se ela fosse mágica e me dissesse alguma coisa que eu tenho para fazer. Palavra de Deus casada com a minha vida. Palavra de Deus colocada de fato dentro da minha vida. Sintetizada naquilo que eu estou vivendo. E não de qualquer forma assim aleatória. Porque eles conversavam com Jesus. Sem o Cristo, a Escritura estava incompleta. Por isso que precisava de Jesus. Moisés e Elias precisavam de Jesus. A nossa vida também, sem o Cristo, é incompleta, é inteligível. Nós não podemos compreendê-la. Por isso a Sagrada Escritura, Antigo e Novo Testamento, conversando com Jesus. E aí, para finalizar, diante dessa experiência, qual é a expressão de Pedro? Senhor, o que ele diz? O que Pedro diz para Jesus? Senhor, é bom estar aqui. Será que vocês estão dormindo, parece, gente? A tradução original não é bom. Senhor, é belo estar aqui. Porque é uma experiência de Éden. É uma experiência de paraíso. Porque quando Deus criou tudo, viu que era belo. Deus viu que era belo. Porque estar na presença de Deus é belo. É uma experiência de Éden. Deus é luz. Deus criou tudo para nós. Veja como Deus é maravilhoso, e por isso agora eu preciso corresponder a isso. Eu preciso corresponder a esta dignidade que eu recebi. Por isso que no Filho amado, este é o meu Filho, o amado. Nós no Filho Jesus precisamos ouvir a voz do Pai, que diz também nos nossos ouvidos, você é amado, você é amada, você tem uma dignidade, então fique comigo, porque é belo estar com Deus. Em Deus, nós descobrimos a nossa verdadeira identidade. Nós queremos estar contigo, Senhor. E isso agora se atualiza para nós, porque nós vamos participar da entrega total de Jesus. É belo porque Ele fez isto ficar belo. É belo porque é Ele que nos purifica dos nossos pecados. É Ele que resgata a nossa identidade. É Ele que nos faz participantes desta grande graça do Pai do céu. Nos tornamos filhos. E agora nós vamos nos apresentar diante desse altar. Feche os seus olhos. Diante desta palavra, hoje, do segundo domingo de Quaresma, nós queremos nos alegrar, em primeiro lugar, com a nossa identidade de filhos de Deus. Para além dos pecados, apesar dos pecados, nós somos filhos de Deus. Dê a sua resposta agora a esta palavra. Fale com o Senhor. Diga a Ele
do desejo do seu coração de viver esta quaresma, a preparação para a sua Páscoa, de uma forma intensa, profunda. Mergulhe agora dentro do teu coração, escute a voz de Deus. Mergulha dentro de você e encontra aí dentro as sementes de Deus. As sementes de Deus que superam os teus pecados, os teus limites, as tuas fraquezas. A semente de Deus que é capaz de te fazer experimentar uma vida nova. Deixa Deus ver agora o teu coração também. Abra o teu coração para Ele. E deixe que esta graça seja derramada sobre a tua vida. Solte a sua voz suavemente na linguagem do Espírito. Deixe agora o Espírito Santo também participar desta obra. Deixe o Espírito Santo transfigurar você. Deixe o Espírito Santo motivar o teu coração à conversão. Deixe o Espírito Santo suscitar em você atitudes novas, um jeito novo de viver. Deixe o Espírito Santo ser o teu companheiro nesta caminhada quaresmal. Transforma-nos, Senhor, com a tua graça. Transfigura-nos, Senhor. Na tua transfiguração, nós também queremos ser transfigurados. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.